nome de Jesus. Pai, obrigado por estar aqui em tua casa. Pai, agradeço, Pai. Cada um que já está aqui presente, buscando a sua presença. A presença que é mais importante. Mais importante do que tudo na nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a sua vontade se manifeste. Muitas vezes colocamos nossos programas assim, com vontade, Pai. Isso não vem acontecer nessa noite. E sim o seu mover do seu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Guardando, Pai, abençoando, Pai, o seu ministério de louvor. Para que haja uma entrega verdadeira. Uma entrega verdadeira diante de Cristo, Pai. Pai, o nosso objetivo é buscar a Cristo, Pai, nos render a Ele, Pai. E venha haver arrependimento nessa noite. Não venha ser um arrependimento fingido, Pai. Um arrependimento que está dentro dessas paredes. Mas que venha ser um arrependimento, Pai, de entrega, Pai. De mudança, Pai. Não só aqui, mas na nossa vida do dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, você tem influência aqui sobre cada líder aqui. Sobre cada pastor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Lua, Pai, sobre o seu ministério de dança. Guarde, Pai, as crianças, os jovens, Pai. Os jovens vêm encher essa casa. Os jovens, Pai, vêm se entregar cada vez mais aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Sim, Pai, toda a honra e toda a glória para Ti. Pai, que todo o principado e potestade caia por terra agora. Que a Sua vontade se manifeste em nossos corações. Sim, Pai, que haja total presença do Espírito Santo, Pai. Guardando e abençoando, Pai, professores, dando sabedoria, Pai, e paciência para os professores, para que haja amor nos corações dos professores, haja amor, Pai, no coração dos líderes dessa casa, haja amor, Pai, no coração dos pastores, Pai, sim, Pai, que novos pastores venham ser colocados diante do teu altar, Pai, para trazer a sabedoria da Sua palavra. Sim, Pai, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória para Ti, Pai. Em nome de Jesus.
Eu estou com essa impressão, mas se eu estiver errado, vocês têm liberdade para me exortar e me corrigir. E vocês? Sim, Jesus. Vamos nos reunir então em grupos, dar as mãos. Vamos nos reunir em grupos, estarmos orando. Amém? Grupo de jovens, adolescentes aqui. Bem, pode vir ali atrás, junto com o irmão Auri, junto com o irmão Edson, junto com o irmão Paulo. Obrigado, Jesus. Aquele que se sente de estar orando de joelhos, como você for guiado pelo Espírito Santo. Aqueles que querem se reunir aos grupos. Isso, pastor Lorival, pode juntar um rebanho ali. Junta um grupo. Como você se sentir confortável, se for de pé em grupos ou de joelho. Doce Espírito Santo, nós agradecemos pela tua presença neste lugar. Nós não somos donos de uma liturgia e muito menos formatado a ela. Então a nossa oração esta noite é somente uma: que seja feita a sua vontade. Pode pegar nas mãos, pastor, pode convidar ele, pega nas mãos. Pode convidar ele, isso. Na portaria também. Fica o Cleverson e a Kelly recebendo. E a Su já monta uma roda de oração. Já pode juntar o povo que vai chegando, monta a roda. Doce Espírito Santo, nós viemos aqui para o encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Nós viemos aqui para uma noite de adoração, louvor. E nós agradecemos, Pai, pela maior ferramenta que Tu nos dá, Senhor, de estarmos em comunhão contigo, que é a ferramenta da oração, da adoração, do diálogo da nossa voz, da palavra liberada de nossa boca. Então, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós oramos para que a nossa oração em cada grupo seja guiada pelo Espírito Santo, para que cada palavra lançada venha como uma flecha, Senhor, aos nossos corações. E que a Tua palavra, Senhor, que é mais afiada, Senhor, como uma faca de 2 gumes, como uma espada de 2 pontas, Pai, de 2 gumes, ela venha acertar em cheio o meu coração, o coração de cada irmão aqui esta noite. Doce Espírito Santo, nós Te louvamos e Te exaltamos e pedimos que a marca do fogo do céu e o selo da promessa ao Espírito Santo esteja em nossas vidas. Sim, Espírito Santo, ensina-nos a orar, o mesmo pedido que os apóstolos, os discípulos fizeram a Jesus. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, ensina-nos a orar uma oração que agrada ao coração do Pai, que atrai a presença de Jesus e que faça cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Doce Espírito Santo, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor. Mova-se em nosso meio. Sim, nós Te damos liberdade para se mover em nosso meio. Sim, nós Te damos liberdade para fluir em nosso meio. Sim, nós Te damos liberdade, nós damos liberdade ao Espírito de profecia. Nós damos liberdade ao Espírito Santo e ao Espírito de profecia. Que haja, Senhor, manifestações do Teu poder, haja manifestações da Tua glória, que o Rema e o Dunamis sejam liberados neste lugar, que o Rema e o Dunamis sejam liberados neste lugar, que o Rema e o Dunamis sejam liberados neste lugar. Agora, Pai, nós declaramos que a Tua palavra é poderosa, sim. Nós declaramos que a Tua palavra está acima de qualquer enfermidade. Nós declaramos que o Teu sangue, Jesus, está acima de qualquer adversidade. Nós declaramos que o Teu sacrifício na cruz veio e nos trouxe vida e saúde e abundância. Vida e saúde e abundância. Então nós lembramos o lugar de Satanás, que é debaixo dos pés de Cristo Jesus. E nós damos uma ordem para todo demônio
Pai, nós te louvamos, Senhor. Clamamos, Senhor, nessa noite, uma noite profética de intercessão, Senhor. Constrange o nosso coração, Pai. Constrange o nosso coração, Senhor, para ser mais e mais parecido contigo, Jesus. Nós oramos, Senhor, nessa noite. Em toda a potestade, Senhor, que está invadindo, Senhor, Itajaí, Senhor. Bate retirada em nome de Deus, em nome de Jesus. Sim, Deus. Nós declaramos, Senhor, o tempo, Senhor. O tempo do teu fogo, Senhor, sobre essa nação. O tempo do teu fogo santo, Senhor. Sim, Jesus. O tempo, Senhor, de caminharmos na tua purificação, Senhor. O fogo de Deus, Senhor. Sim, Jesus. Manifeste teu fogo, Senhor, sobre a nossa nação, Jesus. Alinha a nossa nação, Senhor. Alinha o nosso coração, Senhor. Alinha a tua casa, Senhor. Alinha a tua noiva, Pai. Ei! Pai, nós declaramos, Senhor, o fogo do teu Espírito, Senhor, o teu governo, Senhor, o teu governo, Senhor, sobre esta casa, Pai, sobre a nossa nação brasileira, Pai. Nós declaramos, Senhor, o fogo de Deus, o fogo que purifica e santifica, Senhor, nos leva nesse lugar, Pai. Declaramos, Senhor, é chegado o reino dos céus. Ei! Ei, amapapaê! Nós levantamos essa taça de intercessão, Senhor, sobre Israel, Senhor. Israel é tua, Jesus. Nós declaramos que Israel é tua, Pai. Ei! Ei, amapaê! Sim, Jesus. Levanta esse exército poderoso, Senhor. Nós declaramos, Senhor, esse exército, Senhor, firmado em Ti, Jesus. O Deus vivo, Senhor. Sim, Pai.
Thank
Jesus. O cheiro deles. Ei! O cheiro de Jesus. Restaura agora. Rejeitamos de todo modo. Sim. Ei! Se tiver mais alguém, pode vir também. Do giro do lado esquerdo, pode vir também. A fluida aqui, então venha. Eu passei 3 semanas do meu lado esquerdo sentindo dores. 3 semanas do meu lado esquerdo sentindo muitas dores. Mas chegou aqui para você. O Senhor me curou. 3 semanas. Não conseguia levantar o braço. Por quê? O Senhor queria curar alguém. Eu vou nem encostar, filho. Quando entrou aqui tinha um nó no seu peito.
Eu não vejo discernimento se é um homem ou se é uma mulher. O único discernimento que eu vejo é um nódulo que ficava sobre o peito. Eu vejo as costelas. O profeta me disse e eu vi as costelas e o nódulo no peito sobre as costelas. O Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus passa pelo corpo dessa pessoa e arranca este nódulo agora. Eu vejo esse nódulo sendo arrancado, parte por parte, sendo subtraído, sendo retirado, sendo extirpado deste corpo. Eu vejo o poder de Deus passando sobre esta ovelha de Cristo. Eu vejo o poder de Deus arrancando todo esse câncer, todo este nódulo, toda essa enfermidade. Uau! Oh Jesus! Pai, nós tributamos a Jesus todos os testemunhos e milagres, todos os sinais, prodígios e maravilhas. Nós declaramos que são de Jesus Cristo de Nazaré. Não são nossos. Pelas nossas mãos não podemos nada disso. Mas toda honra e toda glória é de Cristo. Jesus é o único que cura neste lugar. Jesus é o único que cura neste lugar. Jesus é o único que é o caminho, a verdade e a vida. Te exaltamos, Jesus. Amém. E já receberam como o pastor David não olhar em frente.
com a paz de Jesus. E agradecer ao pastor Ney por essa oportunidade que nós recusamos, mas depois nós aceitamos. E o que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração é sobre um arrependimento. E essa noite é uma prova real sobre que o arrependimento, ele vem com lágrimas, ele vem com clamor, ele vem como um sentimento dentro de nós que não pode ser contido dentro de nós. Amém? Então vamos para a Bíblia. Pode abrir em Mateus, capítulo 16, versículo 16. Todos encontraram? Amém? Aqui ele vai falar sobre a confissão de Pedro. A maioria dos irmãos conhece a história de Pedro. Alguns brincam, eu sou como Pedro porque eu sou impulsivo. Eu sou como Pedro às vezes, em algumas situações. Mas o que eu quero trazer dessa noite é a história de Pedro completa. Não somente quem ele era, mas quem ele se tornou depois de um encontro verdadeiro com Jesus. E aqui no versículo 16, ele fala sobre que Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. No versículo 16, ele teve a revelação de quem era Jesus Cristo. Ele teve uma revelação. E Jesus fala sobre isso. E Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizem que eu sou lá fora? Quem vocês dizem quem eu sou? E Pedro, nesse momento, ele teve essa revelação de quem Jesus Cristo era. E ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês imaginam, naquela época, você tem a revelação de quem Jesus Cristo é? Para nós agora parece muito evidente de quem Jesus Cristo é. Mas Pedro, ele teve a revelação de quem Cristo era. Lá, alguns versículos para frente, lá no capítulo 26, na verdade, não precisam abrir. Mas depois que ele teve essa revelação de quem Cristo era, ele assim mesmo negou a Cristo. E o Espírito Santo confrontou meu coração que muitos de nós temos a revelação de quem Cristo é, mas nós ainda o negamos. Não necessariamente quando alguém nos pergunta se nós somos cristãos, mas os nossos atos negam a Jesus. No momento que nós precisamos mostrar que nós somos cristãos, nós negamos a Ele. No momento, às vezes, que o Espírito Santo pede para nos calar, e assim mesmo nós falamos, nós estamos negando quem Cristo é, porque nós precisamos ser cristãos, mini-cristos aqui nessa terra. Nós precisamos carregar essa essência. Então, mesmo Pedro tendo a revelação no capítulo 16 de quem Cristo era, no capítulo 26 ele negou a Jesus. E lá no capítulo, então, 26, no versículo 73, não precisam abrir, ele fala: E daí a pouco, aproximando, os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és dele, porque a tua fala te denuncia. Aqui eles perguntam para Pedro se era um dos discípulos de Jesus, porque a fala dele entregava a ele. Eu já comentei aqui que quando você anda muito com uma pessoa, você começa a se tornar parecida com ela. Você tem alguns jeitos que são dela. Por exemplo, a minha, ela faz piquinho pra tudo. Ela faz... Então, andando com ela, você se torna parecida. Não, você faz. É como a minha cunhada, pra quem não conhece a pastora Pamela, ela tem mania de ficar colocando o cabelo assim pra trás. Eu tenho essa mania agora. Por quê? Porque eu ando com ela. E aqui falava sobre que como Pedro andava com Jesus, a fala dele denunciava ele. E uma das perguntas dessa noite é: o que a tua fala denuncia? A tua fala denuncia como uma pessoa que anda com Jesus?
seus gestos denunciam que você anda como o mundo. E lá fora, nós somos submetidos, nós temos uma influência muito grande em nos tornarmos parecidos com o mundo e fazer as mesmas coisas que o mundo faz porque achamos que não tem nada a ver nós fazemos. Só que se fosse para nós nos tornarmos parecidos com o mundo, lá em Romanos não falaria que nós devemos ser inconformados ao ponto de sermos transformados. E essa inconformação de Romanos, ela me traz um alerta. Porque nós podemos ser inconformados, só que se nós não formos inconformados ao ponto de nós sermos transformados por isso, nós nos tornamos apenas um crítico. Então, lá fora nós nos tornamos um crítico, dentro da igreja nós podemos nos tornar um crítico, porque nós somos apenas inconformados. Mas Romanos, ele fala sobre que nós devemos ser inconformados ao ponto, ao extremo, de nós sermos transformados por essa inconformação. E voltando para Pedro, então, aqui no versículo 26, ele fala, no versículo 73, que a fala denuncia. Porém, nós sabemos que Pedro negou a Jesus. Mas antes de Pedro negar Jesus, Jesus já estava dando uns verdes lá, umas indiretas sobre que alguém negaria. E Pedro, todos os discípulos, eles ficaram assim, será que sou eu que não vou negar Jesus? Será que, nossa, eu tenho essa capacidade de negar Jesus? Eu sei que eu poderia ser um daqueles. Então todos os discípulos estavam se perguntando se era eles que iriam negar Jesus. Pedro, porém, ele disse sim, eu não sou, porque eu sou capaz de dar a minha vida por Jesus. E João, ele estava sobre o peito de Jesus, e Pedro até falou assim, João, pergunta ali para Jesus, porque eu sei que eu e você não somos, que vamos negar Jesus, deve ser um deles. E às vezes, por nós estarmos dentro da igreja, nós também achamos que nós nunca negaríamos a Jesus, e que as pessoas lá fora que negariam a Jesus. Mas a diferença é que as pessoas lá fora não tiveram a revelação de quem Cristo é. E nós, por estarmos aqui dentro, nós temos o básico de ter a revelação de quem Jesus Cristo é, o Filho de Deus. Mas, mesmo nós tendo a revelação, nós ainda estamos propensos a cada dia a negar Jesus. Porque a revelação, ela não vai anular nossa intimidade com Jesus. A revelação, saber quem Cristo é, ela não vai anular o nosso secreto com Jesus. Porque é somente lá que nós temos um relacionamento forte, um relacionamento profundo, capaz de suportar todas as dificuldades sem negá-lo. Então, mais pra frente, após Pedro negar Jesus, vamos lá para João, por favor. João 21. João 21, 15. Então, quantos irmãos acham? Então, nós já vimos que Pedro teve a revelação de quem Jesus era. Ele falava com os discípulos, porque a fala dele denunciou ele, que ele andava com Jesus. Porém, ele negou a Jesus. E agora, em João 21, 15, ele fala: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: Apacenta os meus cordeiros. É interessante como, após Pedro negar Jesus, Jesus ainda pergunta se ele o ama. Mas é mais do que isso. Há mais que Jesus está te perguntando se apenas você ama ele. Mas tem uma ordem depois da resposta: apacenta os meus cordeiros.
Versículo 16. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jona, amas-me mais? E disse: Senhor, tu sabes que te amo. E disse: Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jona, ama-me? Simão entristeceu por ter dito a terceira vez: ama-me. E disse ao Senhor: Tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. E no versículo 18, Jesus disse: na verdade, te digo, que quando era mais moço, te tingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Aqui, o interessante é exatamente a ordem que Jesus dá. Porque nós falarmos que nós amamos a Jesus, não vou falar que é fácil, mas nós falamos muitas vezes que amamos a Jesus. Mas qual que é os nossos atos, conforme o que nós falamos? Porque mesmo Pedro dizendo que amava Jesus aqui, que ele fala sobre todos os tipos de amor, Jesus dava uma ordem: apacenta as minhas ovelhas. E ser cristão, como a minha mãe disse, é muito bom. Cristão não mente, não rouba, não faz nada de errado, tá tudo certo. Mas nessa noite eu quero trazer um alerta para os nossos corações sobre se nós amamos mesmo Jesus, ao ponto de não negá-lo, ao ponto de ter intimidade com Ele, ao ponto de expormos a nossa fraqueza. E o que nós vamos fazer após expor essa fraqueza? No sábado, quando eu falei para os jovens, para os adolescentes, foi exatamente sobre isso. Sobre que Pedro, ele teve um momento de fraqueza dele, mas nós não conhecemos Pedro somente por isso. Eu não conheço Pedro por aquele que negou, mas eu lembro de Pedro por aquele que ganhou mais de 3.000 almas depois. Nós podemos ser conhecidos como aqueles que pecam, porque ainda nós estamos presos nessa carne. Nós podemos ser conhecidos sobre aquele que já pecou em uma determinada área. Mas o que vai mudar a sua vida não é o pecado, é a graça de Deus e o sangue derramado sobre o seu pecado. E a graça transformadora sobre a nossa vida, ela nos dá uma nova oportunidade de nós vivermos o nosso propósito. E vocês querem ser conhecidos como aqueles que pecam ou aqueles que foram restaurados para viver o propósito? Pedro, ele foi restaurado para viver o propósito lá em Atos 2, não precisam abrir, mas lá para o final do capítulo, lá no versículo 37, ele fala sobre a conversão de 3.000 pessoas através da vida de Pedro. E nós eu quero viver isso. Eu quero viver o propósito de Deus completo. Apesar dos pecados e das falhas, nós precisamos ter no nosso coração ardendo pelo arrependimento e por querer que o sangue de Deus seja derramado sobre as nossas vidas todos os dias e nos dê uma ousadia para vivermos esse propósito. O meu irmão, ele fala uma frase sobre que tem que amar. Essa frase é louca, porque o sacrifício de Jesus lá naquela cruz, ela não pode ser apenas para nós. O sacrifício na cruz, ele é muito grande para ser apenas para as pessoas que estão dentro dessa nave. O sacrifício e o sangue derramado de Jesus não foi apenas para nós e para o irmão que está ao seu lado, mas ele foi para as pessoas que estão lá fora. E o nosso coração todos os dias deve arder por isso, porque o sacrifício na cruz de Jesus não pode ter sido em vão. O sacrifício de Jesus naquela cruz, ela nos mostra o mais e perfeito amor de todos derramado sobre essa terra. E nós temos que ter essa consciência e temos que ter isso ardendo dentro de nós, por querer viver o propósito de Jesus nessa terra, por querer espalhar o Evangelho e levar o que nós carregamos.
porque é ótimo você vir na igreja na quarta, no domingo, participar de algum ministério, de louvor, de dança, mas ter a sua casa, cuidar do seu esposo, da sua casa, dos seus filhos, mas existe algo a mais. Existe algo a mais que vai além do nosso cotidiano, que nós fazemos todos os dias. Se o que nós fazemos todos os dias não nos faz sair do confortável, da nossa zona de conforto, tem alguma coisa errada. O pastor David pregou sobre que se nós estamos confortáveis, precisa ser aceso um alerta dentro de nós. Porque ser cristão é exatamente isso. É tu viver numa zona de desconforto. Porque se você lê a palavra todos os dias, ela precisa ter uma revelação nova todos os dias para o teu coração. E se você não está sendo mudado pela palavra, pode ter certeza que não é porque a palavra perdeu o poder. E pode ter certeza que nós ainda não estamos 100% para que não haja mais mudança em nós. Então, se nós somos batizados e ainda respiramos após o batismo, existe ainda uma missão para o nosso coração. E qual que é a missão? É conhecer a Jesus e torná-lo conhecido. Essa é a missão que todo cristão tem. Independente se você foi chamado para ser um apóstolo, um pastor, um ministro de louvor, uma ministra da dança, o seu propósito é conhecer a Jesus e torná-lo conhecido. E nós não podemos fugir desse propósito. Não deveríamos nem querer fugir desse propósito. E o que é a nossa motivação para viver isso? Para viver esse propósito todos os dias? Era amar a Deus. E hoje eu estava vendo uma pregação do Luciano Subirá exatamente sobre amar a Deus. E o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Se é um mandamento e nós não estamos cumprindo ele na totalidade, nós não temos uma crise ou uma fraqueza, nós temos um pecado. Porque lá em Apocalipse ele fala para a igreja ali de Éfeso, falando que ela era muito boa em várias coisas. Ela era constante, ela trabalhava, ela servia, mas ela tinha esquecido do primeiro amor. E ele fala sobre que ela precisava lembrar onde ela tinha caído e se arrepender. Se nós precisamos nos arrepender, é porque nós ainda não vivemos a totalidade de amar a Deus com todas as nossas forças. Só que nessa noite eu não quero colocar no seu coração como uma ordem. Porque amar a Deus para o cristão, ele não pode ser algo opcional para uma vida cristã. Ele precisa ser a condição para uma vida cristã. E o pastor Luciano Subirá, ele comparava como a vida de casados. Então vocês imaginam o pastor dele virar para a pastora Kelly e falar: eu te amo, mas é porque eu preciso te amar. Não tem muito o que fazer. Eu te amo porque é o que temos, né, para hoje, então não tenho como fugir disso. E na Bíblia compara sobre o amor do esposo para com a esposa como Cristo amou a igreja. Agora vocês imaginam, nós diante de Deus e falando: hoje Deus, eu te amo porque é um mandamento. Não porque eu quero, hoje é porque é uma ordenança. Então não é esse peso que eu quero trazer nessa noite, mas sim é uma escolha. É uma escolha sobre: vamos amar a Deus com todo o nosso coração? Vamos cumprir esse mandamento? Porque esse deve ser o nosso motivo. Essa deve ser a nossa razão. E ainda mais os jovens, adolescentes, a gente gosta de falar que a gente quer um motivo para morrer. Então, igual Pedro, Cristo, eu daria a minha vida por ti.
daria a minha vida por ti. Mas isso é ótimo. Mas a pergunta dessa noite é: qual é o teu motivo para viver? Todas as manhãs, o que te faz levantar? Se é o seu trabalho, porque você sabe que precisa pagar mais um boleto? Se é a sua família que você precisa cuidar? Mas nessa noite, que o seu levantar todas as manhãs seja porque você quer cumprir essa missão de conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Você quer participar disso, dessa obra, não mais como uma obrigação, mas sim como uma escolha. Então, eu escolhi amar, então eu escolho ter intimidade com Jesus todos os dias, eu escolho querer mais profundo, eu escolho querer viver o meu propósito, estar em comunhão com a igreja. Os irmãos podem ficar de pé. E o apelo é exatamente esse. Se você quer renovar o seu motivo, por que você está vivendo? O apelo também é para as pessoas que querem viver isso, de verdade. Não por uma ordem, mas sim por uma escolha. O apelo também é para as pessoas que querem ser incendiadas nessa noite a espalhar o Evangelho. Para as pessoas que sabem que não estão sendo cristãos lá fora. O apelo também é para você que quer ser reconhecido como uma pessoa restaurada e não apenas uma pessoa que pecou. E nessa noite nós temos, ainda mais depois de todo esse mover, sobre a graça derramada sobre essa casa. Os pastores estarão à disposição para orar pela sua vida e para incendiar outra vez dentro do seu coração o motivo pelo qual você é cristão. Para incendiar dentro do seu coração que, apesar de falhas, você quer se restaurar e você quer ter um novo encontro com Jesus todos os dias. Amém? Vamos orar? Jesus, querido papai, que seja mais do que um culto à quarta-feira, que seja mais do que um culto de algumas horas, que seja mais do que uma oração, que seja uma decisão nessa noite, Jesus. Nós oramos para que seja gravado dentro do coração de cada um o propósito para o qual eles foram chamados. Que eles possam querer, Jesus, te conhecer. Que eles possam querer tornar o Senhor conhecido sobre este mundo. Que seja reativado e incendiado no coração deles o amor para com Deus. Que o primeiro amor, as obras do primeiro amor sejam evidentes na vida deles. Que nós possamos viver com intensidade, Jesus. Que nós possamos viver com intensidade o Evangelho. Que o sacrifício naquela cruz não seja em vão. Que o sacrifício naquela cruz não seja esquecido. Que o sacrifício naquela cruz seja espalhado por todo mundo. E seja anunciado o Evangelho pelos quatro cantos dessa terra. E nós, nessa noite, nos colocamos na frente desse exército para proclamar essa verdade. Nós nos colocamos na linha de frente nessa noite para guerrear. Nós nos colocamos como responsáveis por carregar a glória de Deus. Deixamos nossos ombros à disposição para carregar, Jesus. Que venha o peso da responsabilidade sobre nós do que é sermos cristãos. Que venha o peso da responsabilidade do que é sermos testemunhas de Cristo. E nós sabemos, Jesus, temos a convicção que obras ainda maiores virão. E nós declaramos nessa noite que obras ainda maiores virão. E nós sabemos onde encontrar essa fonte de águas vivas, Jesus. Então coloca dentro de nós o arrependimento para nós acessarmos esse lugar mais profundo.
Acho não, né? Vou falar de mim, né? Eu saio com o meu coração perfurado hoje pela palavra de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amanhã, o ensaio das mulheres, Ministério de Dança, Ministério de Essência da Dança, Intercessão. Você que tem desejo de conhecer, é aberto para todos. Bom, a partir de que idade mesmo? 12? A partir dos 12 anos até 350 anos, né? 400 anos. Só que amanhã o ensaio é às 16 horas, 4 horas da tarde. Amém? Ensaio do Ministério, a Essência da Dança. Amanhã a reunião é às 16 horas, às 4 horas da tarde. Sexta-feira, eu e você e eu, temos um compromisso com Jesus, em nossa casa, na mesa com Jesus. É um encontro onde nós estimulamos, incentivamos o devocional em família, o assentar à mesa, partilhar do alimento, partilhar da palavra. Pastor, mas eu moro sozinho. Não, você não mora sozinho. Tem o Espírito Santo. Amém? E também, por que não convidar um amigo, né? Sábado temos os compromissos da Universidade da Família. E domingo, 19 horas, culto. Amém? Retiro das mulheres, 28, 29 e 30 de novembro, tá bom? Procure minha esposa Kellen. É muito importante procurar e fazer inscrição, porque o local lá, o espaço é limitado. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, a gente já tem um número alto de inscrições. Os chalés já não estão mais disponíveis, temos os dormitórios, mas é importante você fazer a inscrição com ela, tá bom? Você já se inteirar sobre como vai ser a dinâmica, custos, tudo com ela, tá bem? Com a pastora Kelly, com a pastora Simone e com a pastora Su. E eu queria, junto com a igreja, nós estamos no período de 70 dias de jejum, oração, estudo dos evangelhos e de Atos. Eu queria, junto com a igreja, assumir um compromisso. O Senhor gerou isso no meu coração muito forte, de cada um de nós estarmos do dia de hoje, de quarta-feira, até domingo, atentos a pessoas que Deus vai trazer para perto de nós, para que falemos do amor de Jesus e, até se possível, orar por essa pessoa. Amém? Vocês viram que até agora o pastor David não falou nada de convidar para vir para a igreja. Amém? Por quê? Júlia pregou muito sabiamente aqui. É aquilo que eles vão ver nos nossos atos. Amém? Então o compromisso é esse. Ok, se perguntar onde congrega, que dia é o culto, tudo bem. Mas o alvo é ser Jesus na vida dessa pessoa. Eu queria aqui assumir esse voto público. Pode ser a moça do caixa do supermercado, pode ser o motorista do Uber. O motorista do Uber mesmo é maravilhoso. Você está em trajeto, conversa um pouquinho antes de sair, pega na mão dele, ora. É maravilhoso. Eu queria convidar os irmãos que gostariam de fazer esse voto público comigo. Do dia de hoje até domingo, pelo menos uma pessoa estar apresentando a pessoa do nosso Jesus Cristo. Pastor, eu tenho medo de votar e não cumprir. Então não vota, não tem problema. Mas quais os irmãos que eu gostaria de fazer esse voto público? Eu queria que você levantasse a mão junto comigo, para a gente estar junto com o que o Senhor gerou no meu coração, movendo os céus. Amém? Amém? Segura a mão lá em cima então. Querido Jesus, nós oramos para que haja uma capacitação dos céus sobre a vida nossa que votamos, e sobre aqueles, Senhor, que não votaram por algum motivo ainda, Senhor, que sobre o coração deles venha também, Pai, a intrepidez para que eles vivam essa experiência e desfrutem, Pai, das delícias de sermos participantes do espalhar o Seu amor. Vem sobre nós com ímpeto, com discernimento no Espírito. Envia, Senhor. Nós fazemos um voto para uma pessoa somente.
mas envia mais, Senhor, para que possamos falar do Teu amor e orar sobre essas vidas. Em nome de Jesus, amém. Com a mão como uma conchinha, a gente não se cumprimentou hoje, mas a gente se abraça no final daí, tá bem? Como uma conchinha, como a pastora Pamela fala. A pastora Pamela é a cunhada da Júlia, nora da irmã Ivonete, casada com o pastor Jonathan, amados nossos. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo guarde os nossos corações, nos mantenha nessa unção, neste amor, nessa fluência, não só nessas quatro paredes aqui, mas em todos os lugares onde nossos pés tocarem. Em nome de Jesus, vamos em paz. Não saia daqui sem abraçar pelo menos 10 irmãos.